Amém. Amém. Vamos abrir, queridos, mais uma vez, Efésios capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1 ao 3. Deixa eu marcar o tempo aqui, irmãos. Diz assim, vamos ao versículo 21, né? Efésios 5, 21, e depois o capítulo 6, do 1 ao 3. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Nós estamos falando sobre esses relacionamentos e peço aos irmãos que estejam sempre orando por nós e também amanhã. E o meu objetivo é falar dessas relações que é com a igreja, casamento, criação de filhos e patrão e empregado. Vamos ver o que o Senhor vai preparar para nós amanhã, pensando em fazer uma junção assim para ganhar um tempo. Mas nós já falamos ontem à noite sobre se os irmãos acharem eu uso isso aqui, aí a hora que falhar, você parece que está dando microfonia, não? Não usa, né? Fala que vai usar esse e não usa, né? Acaba deixando de lado. A nossa relação com a igreja, né? Nós entendemos que o apóstolo Paulo quer que nós nos relacionemos bem em unidade na igreja. Falamos ontem falei de síntica evódia, de pensar concordemente por causa do Senhor, né? Falamos hoje pela manhã sobre o relacionamento marido e mulher, embora eu falei outras coisas mais também. Tudo isso, a motivação primária é que seja feita no Senhor, que nós devemos aprender a sujeitar uns aos outros por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como foi lido aqui, né? Não é Apolo, não é Paulo, não é Pedro, tudo é o Senhor Jesus Cristo. Tudo é por causa dele, tudo é para a glória do nome dele, para a exaltação dele, para aquilo que ele fez na cruz. Ao mesmo tempo, nós não devemos deixar de valorizar o nosso Deus, que é o iniciador de todas essas coisas. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que só falam de Cristo e também não falam da pessoa do nosso Deus, a divindade, e o Espírito Santo, nós sabemos que ele glorifica o Senhor Jesus Cristo. Mas tudo nessas relações, para elas serem benéficas, elas devem ter a prioridade de você e eu exaltarmos a Jesus Cristo. Então você lida bem na igreja por causa de Jesus. O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja por causa de Cristo. A esposa submete ao marido também por causa de Cristo. E outros entendimentos mais que o apóstolo coloca. Aí agora a mesma coisa na relação dos filhos, que ele diz que os filhos devem obedecer aos seus pais no Senhor. Sempre essa palavra, por causa do Senhor Jesus Cristo, pois isto é justo. Falei ontem à noite que o Senhor Jesus, ele deve ser o nosso Salvador e também o nosso Senhor. Ele deve governar as nossas vidas. Paulo, nas suas cartas, que eu me lembro agora, mas tem mais, em Romanos ele começa, Paulo, servo de Cristo. A palavra grega ali é escravo. Um escravo, ele não tem vontade própria mais. Ele só faz aquilo que seu Senhor quer. Se você lembrar de algumas figuras do escravo, o Senhor fica jantando. Lucas 17 dá-nos essa ideia. E o escravo chega e serve aquilo que o patrão está precisando. E prepara a mesa para ele comer e cuida dele. E Jesus ainda fala lá, ele só fez o que foi mandado. Ainda ele é um servo inútil. A vida do apóstolo Paulo e de nós cristãos devemos ser assim. Por isso que não pode ter espaço para ego. Porque o nosso Senhor é o Senhor Jesus. E nós temos que
matar o nosso ego. Como é que isso acontece, pastor? Acho que vocês já estudaram muito isso aqui na igreja, mas são os meios de graça. Os cultos, a leitura da palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, um exortando o outro mutuamente, no casamento, aconselhamento pastoral, batismo, santa ceia. Essas coisas vão quebrando o nosso ego, vão quebrando a nossa vida. Eu uso um exemplo quando eu estou dando curso de membros ou de catecúmenos, como alguns chamam, né? Lá em Porteirinha. E nós temos uma irmã lá, o pessoal conhece, e ela chama-se Poliana. Ela não casou e ela é solteira, tem uma casa, tudo muito bonitinha e tal. E eu uso a figura dela, um exemplo, para que ela, não estou dizendo nada dela, só estou dando um exemplo, para que ela venha quebrar o ego dela. Aí eu falo para eles assim, até ela sabe disso. Se Poliana quiser, ela fica toda semana na casa dela, a casa muito boa, bem montada, ela é professora, ela não tem filhos, ela vive lá, ela põe o ventilador onde ela quiser, ela come o que ela quiser, ela faz o que ela quiser. Eu falo isso quando eu estou falando de deixar de congregar, baseado em Hebreus 10. Aí eu falo, mas quando ela vem para a igreja, Liz, um exemplo, era pequenininha, minha filha, e às vezes ela tinha que ir para a salinha. E às vezes Poliana está cuidando de Liz da salinha e a fralda vaza. Aí sai cocô na mão de Poliana. Ela poderia falar, eu queria ficar na minha casinha linda, acabei de construir, perfeito. O que o escritor de Hebreus fala? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações quando o dia de aproxima, e antes disso ele fala assim, para que nós nos dediquemos às boas obras. Se ela ficar lá pensando no ar-condicionado, deitadinha, bacana, ela não vai desenvolver piedade nenhuma, ela não vai matar o ego dela. Uma vez que ela vai para a igreja e vai na salinha e a menininha faz um cocôzinho na mão dela sem querer, ela tem que ter paciência, limpar e tal, e isso vai quebrando a sua própria vida. Por isso que o movimento dos desigrejados é muito grande. É lógico, você fica em casa, esses dias nós encontramos uma pessoa, fomos no aniversário, pastor, meu marido converteu. É mesmo, irmã? Converteu, mas nenhuma igreja aqui na cidade dá certo para ele. É mesmo? Não dá certo. Ele só acompanha pela internet todo domingo de manhã. Melinho, nós acompanhamos. Terminou o aniversário, eles estão lá sentados numa mesa, tudo tomando birita, cachaça. Converteu, irmão? Alguns diziam, dos reformadores, não sei se é Calvino, né? Cristo é um cabeça da igreja. A igreja, ela é a mãe. Não tem como você estar longe da igreja. Você nunca vai desenvolver boas obras. Você nunca vai crescer. Esses ensinamentos é para a igreja, para que ela cresça. Filhos, tudo isso aqui testa a nossa piedade. Tudo, não é isso? Ensaiar, não é isso, pessoal? Hora de ensaiar, um chega atrasado, o outro não tirou a música e tal. Você chama, não, irmão, você não tirou a música e tal. Tal. Vai testando. O outro dá dica para o outro, não, essa nota aí. Tal. É a igreja de Cristo. Devemos nos estimular ao amor e às boas obras. E devemos crescer em piedade. E isso dentro de casa. Se você abandonar a igreja, você não vai conseguir crescer. Não é assim que Paulo fala? As irmãs mais velhas ensinem as mais novas serem boas donas. A sabedoria não nasceu comigo e nem com você, e nem vai morrer conosco. Pense isso. Eu espero que não chegue um dia, e eu oro para isso, que você tem que estar no hospital, e aí você vai lembrar que você vai precisar de alguém. Nós tivemos com o nosso pai aqui no hospital, fez 3 procedimentos de coração, até o porteiro nos beneficiava. Deus usava até o porteiro para nos ajudar a ir lá visitá-lo. Então pense nisso. Faça morrer o seu ego. Entenda que só tem um rei nessa história, só a cruz de Cristo. Amém? Então vamos para o nosso texto. Filhos, obedecei
os pais no Senhor. Eu entendo que Paulo está pensando aqui num crente cheio do Espírito Santo e num crente que quer sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. A palavra obedecer significa dar a voz de alguém, estar sob a autoridade de alguém, é ver alguém com respeito, mandamento. Não é só dar ouvidos, é reconhecer a posição de subserviência e colocá-lo em prática. Paulo aqui está citando o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Significa respeitar, reverenciar, tratar os pais com dignidade e até sustentá-los quando isso for possível. Os filhos não devem dar aos pais uma obediência mecânica e com má vontade. Qual a razão que o apóstolo coloca? Obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Você é um cristão que deve estar na igreja, sujeitar uns aos outros, quebrar o seu ego. Aí Paulo fala, por que você tem que fazer isso? Por que todas as crianças, todos os filhos têm que obedecer os pais? Porque é justo. O que significa isso? Significa que é certo fazer isso. Significa que desde a vida até irracional dos animais, funciona assim. O filho tem que obedecer os pais. O cristão, ele não despreza o nível natural das coisas. Quando nós convertemos, não deixamos de ser, não nos tornamos antinaturais. Esse foi erro de alguns cristãos, converteram pai e mãe, você não palpita nada no meu casamento. E criou muito cisma. Às vezes o pai era incrédulo e queria colocar só uma florzinha. Não, eu sou crente convertido, nenhuma florzinha eu quero, pai e mãe. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Quem é que limpou seu cocô quando você era novo? Foi você? E vai chegar uma hora que você vai ter que fazer isso com ele. Está nós lá no hospital, aí meu pai. Você vai me levar no banheiro? Foi fazer o quê, né? Aí ele pede uns trem lá Eu falo, pai, tem paciência, calma. O ar-condicionado aqui em cima de mim. O velho volta a ficar criança. Quem vai cuidar? Você. Porque ele cuidou de você. É justo você obedecer. Paulo está falando, porque é justo. É justiça. Um filho desobediente é injustiça. É errado, é contra a lei, é contra o 5º mandamento, é contra a história. Paulo está dizendo, é justo você ouvir alguém que já viveu mais do que você, pela gratidão aos seus pais, porque foi assim que Deus determinou. Então, quando nós deixamos os nossos filhos nos desobedecer, nós não podemos deixar. Deus determinou isso, você tem que me obedecer, menino. Paulo está dizendo que é o princípio básico, está lá no começo, está lá no decálogo, está lá nos 10 mandamentos, sempre foi assim, faz parte da ordem da natureza, é um dos componentes das regras fundamentais da vida, isso opera até entre os animais, uma mãezinha cuidando dos seus filhotes. É justo. Um dia eu estava perto da igreja, eu acho que os exemplos ajudam. E filho de pastor. Um irmão da igreja do lado, aí ele foi pegar alguma coisa, a menina de 10 anos, foi para cima dele, para de pegar isso e tal. E aí vai me dando aquele arrepio, né? E eu vou orando, as duas coisas ao mesmo tempo. É o arrepio e a oração. E tal, e tal, e tal. E ela, não. Filho de pastor. Aí ela, o celular do pai dela para ela, eu falei, me dá o celular do seu pai. Eu me dá o celular do seu pai. Eu falei, me dá aqui, menina. Eu fui lá e entreguei. Eu tenho muita dificuldade, eu peço a Deus paciência, de ver uma criança desobedecendo e afrontando um adulto. Jovens, sejam submissos aos mais velhos. Isto é justo. Eles viveram mais. Você é criança, nós amamos você, mas você não sabe nada ainda.
Toda vez que seu pai e sua mãe falar com você, trata com reverência, com deferência, com respeito, porque isso é justo. Mas a Bíblia não fala, honra o pai e a mãe que é gente boa. Mas ele é um alcoólatra, você tem que honrá-lo. Segundo motivo que Paulo fala, além de ser justo, é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, além de ser correto, é algo que Deus assinalou. Nunca esqueça. Está nos 10 mandamentos. Eu vi uma cenazinha que chegaram os policiais em casa e eu vou chegar lá. E os policiais chegaram, olha, sua menina deu parte pra gente que o senhor usou uma agressão física nela. Aí o pai falou, foi uma palmada, só 2 e tal. Os policiais foram para cima dele e a menina, pois é. Aí eles viram para ela e falaram assim, o que você fez? Ela, eu não fui para a escola, eu não tiro nota, eu saio para aqueles lugares e tal. Aí eles chamam a menina lá fora e falam assim, se você ligar para nós de novo, é nós que vamos bater no você. Trouxe ela fora, pegou na mão do pai, meus parabéns. Continue assim. É por isso que a sociedade está assim hoje. Porque os pais não tomam atitude. É o primeiro mandamento. Mandamento não se questiona, se obedece. Você vai chegar diante do sinal vermelho. Eu não concordo com esse sinal vermelho de trânsito. Eu tenho as minhas ideias, os meus. Eu não concordo, eu vou passar. Multa. Você não faz nada, você só obedece. Você não tem que concordar com os mandamentos de Deus. Ele é Deus. E o que Ele falou, você tem que obedecer, e eu também. É isso. São mandamentos. Mas tem coisas que eu não entendo. Você acha que a Bíblia, tudo você vai entender? Você consegue me explicar uma trindade, então? 3 pessoas em uma só? Ele era homem e ele era Deus, você consegue explicar essas coisas? Você não vai conseguir explicar. Então, quando alguém falar que não entende eleição, você fala, então me explica como é que ele era verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Uma hora ele suava, gotas de sangue, outra hora ele parava a tempestade. Uma hora ele estava com fome e outra hora... Me explica. Multiplicava pães. É um mistério, por isso que Paulo falou a profundidade da riqueza. Então é um mandamento com promessa. A dificuldade de interpretar isso aqui é que este é o primeiro mandamento com promessa anexa. Era uma promessa muito ligada ao povo de Israel, né? Que se eles negligenciassem, eles iam perder muita coisa da terra. Mas como que a gente entende isso hoje no Novo Testamento? Há uma importância aqui de relação, porque este é o 5º mandamento que começa com as relações com os outros. Os 4 primeiros mandamentos é você e Deus. Os 6 últimos é você e as pessoas. Por isso que Jesus resumiu os 10 em 2, amar a Deus e amar o próximo. Então, há uma importância relativa, se nós negligenciarmos isso aqui, que é honrar pai e mãe, e os filhos obedecer pai e mãe, você vai ter o que você está tendo hoje, a sociedade se colapsando. Então, quando um menino de 10 anos enfrentou o adulto daquele jeito, eu falei, nós estamos chegando no terror. Se nós destruímos a vida doméstica, como é que você tem uma igreja forte? Quando você tem uma família forte. Se der tempo, eu vou falar de ter devocional. Por que as famílias, por que o próprio catecismo de Westminster teve tanta ênfase no breve catecismo ao culto doméstico? Eles entendiam que se a família é forte, a igreja é forte. A igreja é forte, a sociedade é forte. Mas se você não começa lá no básico, acabou. Se eles não obedecem você acha que ele vai obedecer os pastores?
Uma vez que nós destruímos a família, logo não haverá lealdade, nenhuma lealdade acabou. Nós estamos numa situação extremamente grave, muito grave. Efésios 6,4, Paulo diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Eu preciso ressaltar isso, isso é maravilhoso. A Bíblia é tão perfeita que ela fala, você tem que obedecer, mas o pai também não pode provocar ira. Do tipo assim, bater demais, por exemplo. Reclamar o filho na frente de todo mundo. Você está provocando ele a ira, pais. A Bíblia é tão perfeita, ela dá algo para os filhos e algo para os pais. Não tem livro mais maravilhoso e perfeito do que esse. Não há coisa mais fantástica do que a Bíblia. Não há ensinamento mais precioso. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus que criou os homens, que criou a mim e a você, Ele sabe da minha estrutura, da sua estrutura. Por que Ele falou que o filho tem que obedecer ao pai? Porque Deus sabe que, aí Calvino nos ajudou, que o homem nasce depravado. Deixa eu te dar um exemplo, que todo dia eu dou na igreja, com 2 anos de idade, Letícia, eu estava morando em um lugar muito bonito chamado Brejão. Aí eu estava colocando uma comida na boca dela, ela tá na minha cara. 2 anos de idade. Te perdoei, viu? Por que ela não veio acariciar? Porque ela, eu, você, nascemos radicalmente depravados. Eu falei com o irmão hoje, você quer ver sua família acabar? Deixa ele andar só no meio dos jovens. Como é que as crianças andavam? José andava, deveria, né? Andava com o pai. O pastor que eu falo muito aqui, Paul Washer, ele foi criado com o pai na fazenda, em Illinois. O pai dele levantava ele 5, 6 horas da manhã e andava na neve. Aprendeu a enfrentar com o pai, ele e a família. A esposa dele é uma peruana. Um dia ele estava na casa dele ele foi missionar no Peru, casou com ela, e ela está na casa dele, e ele está lá em cima, ele ouve um barulho, puf, puf. Deve ser um menino jogando bola. Mas o que foi, bem? Não, eles moram na fazenda, um urso entrou aqui na cozinha, mas pode deixar, eu já resolvi. Sabe o que a mulher dele fala para ele? Vai pregar, aí ele vira para ele e fala assim: cristão, volta com seu escudo, ou volta de lá carregado por ele. Enfrente o diabo, enfrente as trevas, seja homem. E peruano, hein? Quer casar com alguém do Peru? Prepara o lombo. Pais, a palavra grega aqui é homem. O homem é responsável, estou voltando no assunto de hoje de manhã, pela liderança na família. A mulher cuida, ela passa mais tempo. Tem alguma coisa errada? Deixa eu te dar um exemplo que eu dou todo dia lá na igreja. Se você pega um marinheiro e ele está indo tal, e ele está atravessando o Titanic, vamos dar um exemplo, e ele está indo, o timoeiro está lá, o marechal, não sei como é que fala, o bacana lá é o líder, mas o aprendiz está lá, vai guiando. Se o aprendiz bate no iceberg e o Titanic afunda, a culpa é de quem? Do aprendiz? Não, é do líder do barco. Desculpa, homens, eu amo vocês, o problema na nossa casa, da minha casa, é eu. Se Letícia te tratou mal aqui esses dias, culpado? Vós pais, a palavra grega é para o homem. É lógico que Paulo sabia que quem ficava tempo era com a mulher. O homem supervisiona e lidera o lar. Então, marido, você não falou nada com ela. Você não fala nada com ela. Você que é o responsável da sua casa e eu. Deixa eu te dar um exemplo. Você está com um problema no Banco Nordeste. Aí você chega para o guarda. Resolve o problema da minha conta, que eu tenho um negócio da minha conta aqui. Guarda, meu querido, você tem que ir no gerente do banco. Tem um problema na igreja e não resolve. Primeiro culpado, eu e o reverendão ali. Quem está na frente? Quem está guiando o barco? Era o aprendiz, mas quem o supervisou? Deixou bater no iceberg. A sociedade hoje é
O homem é responsável pelo lar, incluindo a criação dos filhos. Ela é uma sociedade matriarcal. A mulher, ela faz tudo na criação dos filhos. Oh, meu Deus, nos guarda disso. E mais coisas ainda. Eu sei que elas têm capacidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e a gente uma só. Mas omissão e negligência do pai está errado. Não devemos excluir a mãe, mas Paulo está falando, pais. Pais. Olha o versículo 4, vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. O que? Essa é a negativa. A positiva é, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o conceito cristão, bíblico e equilibrado. Um homem chamado Ward Host, ele diz, os jovens não se importarão muito com o que é dito pelos ministros em público, se não forem instruídos no lar. Os puritanos falavam isso muito bem. Você acha que nós estamos num acampamento, coisa maravilhosa, eu falei com o irmão ali, você acha que se você não suplementar isso, vai acabar da manhã? Eu já cansei de ir no acampamento, e louvo a Deus, eu acho que tem que ter, gosto muito, aleluia, glória a Deus, maravilhosa graça. E o nosso culto é 4, quando chegava quarta-feira, estava todo mundo assim. Não foi suplementado, não trabalhou, não fez culto doméstico, não criou os filhos. Você acha que só o sermão de domingo ou de quinta, não sei, vai sustentar o seu filho se eles não forem instruídos no lar? Ele diz, eles nem considerarão boas as leis feitas pela autoridade civil se não são aconselhados e governados no lar. O lar é tudo, vocês não conseguem ver isso não? Vocês não conseguem ver isso não? Não é assim não. Quando você olha os parentes do seu cônjuge, você não fala, bem, agora eu entendo que você é assim. Não, eu não estou criticando não. Mas costumes. Deixa eu dar um exemplo aqui da família do meu sogro. Eles aprenderam a gostar de água, porque eles, nos finais de semana, eles iam no rio. A família de Uriel, aqui, meu pai tem medo de rio. O que acontece comigo hoje? Cadê Bruno? Vai, pastor, na piscina? Vou. Ano que vem a gente pega. Família, o que é passado, o que é ensinado. Não estou falando que eles ensinaram errado, não estou nada disso. Eu estou falando, é muito forte o que passa. Os jovens não vão importar tanto, segundo ele, com o que o ministro prega no público, se lá dentro de casa ele não é instruído. Os puritanos entenderam isso. Vamos fazer o breve catecismo, vamos orientar culto devocional, fala, ora, como é que você está? Se você pesquisar Joel Bick, a figura que ele tem do pai dele era um homem que fazia o culto doméstico de 10 minutos com ele, todo dia. A figura que ele tinha da mãe era uma mulher de muita oração. Alguns o consideram como um dos últimos puritanos vivos hoje. Puritano, para quem não sabe, é quem queria uma igreja pura, viver a palavra de Deus na prática. Que dia que você faz culto doméstico lá? Quem faz culto doméstico aqui? Vamos lá. Eu não quero desmerecer ninguém de vocês, não. Só para ter uma ideia. Só para você ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês querem ganhar o mundo? Ó, por que José foi o que ele foi? Jacó. Por que José governou o Egito? Para preservar, segundo João Calvino, ele não está errado, o povo de Israel. Ele alimentou todo mundo, mas preservou o povo de Israel. Quando Jacó estava morrendo, olha a interferência do pai. Meu filho, volta para a terra de Canaã, a terra do seu avô. Lembra de Abraão, meu filho. Lembra do culto doméstico, menino. Lembra das raízes cristãs. A tradição é ruim, nem toda tradição é ruim.
Você pega a vida de Spurgeon, você pega a vida de Marshall Lloyd Jones, você pega a vida de quase todos os santos. E lógico que Deus pode levantar gente do nada. Eles receberam muita influência cristã em casa. Eu tiro o meu exemplo, não é um dos melhores, né? E foi a graça de Deus na minha vida. Não podia faltar culto doméstico. Essa tradição eu aprendi, era assim, ó. Era desse jeito, ó. Cadê? Meu pai. André e Alain, igreja. Pai, hoje tem os trapalhões, pai. Ai, pai, os trapalhões de Mussum, não. Eu aprendi isso. É só graça, viu, irmão? Às vezes é até religiosidade. Só se tiver chuva com canivete que eu percuto. Eu aprendi isso com eles. Já lá na minha igreja, eu via isso. O que eles veem em vocês? Joel, as crianças que mamam, tragam. E é tão bonitinho, lá na nossa igreja, não estou dizendo que é o certo, viu? Não tem salinha, só para os pequenininhos. Aí tem alguns cônjuges que não são convertidos, eles me ouvem pregar e falam assim, papai, você não é crente não. Que foi? O pastor pregou lá. Não veio se ajudando mamãe. Ele falou que aqueles que ficam sentados com a barriga para fora e não ajudam ela na cozinha, não está certo não. Eu não falei que isso não é crente, né? Mas eu dei esse exemplo. Eles pegam tudo. Eles olham o seu exemplo. Como é que é a conversa? É mais ou menos o seguinte. Eles vão para a escola, vou ajudar vocês, e falam assim, o que você acha do evolucionismo? O que você acha do aborto? E da ideologia de gênero? E de ir na igreja? O que é igreja para você? Bíblia? Quando eles têm culto doméstico, sai um assunto, nós estávamos vindo de viagem, e Lelê falou, papai, o que o senhor acha que é um pregador de uma retórica boa? Aí eu falei, eu acho que Spurgeon era. Aí eu aproveitei para contar para elas. Mas o que mais importa, né, o pregador falar bem, Lelê. Aí eu contei a história no carro para ela. Aí, eu só estou te dando um exemplo, viu, querido, só para você entender. Aí ela falou, mas é bom quando a pessoa fala bem, né? Eu falei, mas deixa eu te contar uma história de Spurgeon. Um dia, um amigo frequentava o tabernáculo Metropolitan da igreja dele. E falava, e achava maravilhoso as pregações dele. E um dia, chamou o outro amigo, vamos lá ver Spurgeon pregar? E o camarada não ia. Vamos lá ver Spurgeon pregar? O camarada não ia. Um dia ele foi. E está ele sentado e o amigo dele aqui ouvindo Charles Spurgeon pregando lá, no tabernáculo metropolitano, mais de 3.000 pessoas. E ouvindo, e o amigo do lado. Aí termina o culto, o amigo fala assim, o que você achou? Aí o amigo visitante falou, maravilhoso. Mas você viu como ele é maravilhoso? Que fantástico aquilo que ele falou. Não, mas se você, que coisa maravilhosa, né? Não, foi demais. Aí ele falou assim, você viu como o seu Spurgeon prega? Ele falou, não, eu vi o Cristo que ele prega. O Cristo que ele prega é maravilhoso. Eu usei isso para impregnar alguma coisa na cabecinha dela, que a retórica não é o mais importante. É Cristo dele. Cristo. Então, quando se elogia demais o pregador, Cristo ficou obscurecido. Isso é perigoso. Vamos cantar só aquela frasinha? Que ele cresça. Olha João Batista. João, ele está batizando mais do que você. Que ele cresça, eu diminua, eu não posso lavar as sandálias dele. Tudo para ele, eu obedeço para ele, eu ensino meu filho para ele. Eu vou falar lá na frente, eu vou usar o chicotinho por causa dele, porque ele mandou.
Significa que ele não é amor? Não, significa porque ele sabe mais a natureza humana. Os puritanos falavam que a vara, ela tem mais capacidade de tirar a corrupção do coração. Deixa eu te dar um exemplo, e o texto aqui mostra. Liz está fazendo alguma coisa errada, me desobedecendo. É isso que eu estou pregando aqui, viu, gente? Se você não está gostando, você vem no dia errado, que eu ia falar de criação de filhos. Aí ela está fazendo alguma coisa errada, eu falo assim, ó, vai lá para o quarto pensar. Fica lá. O Espírito Santo vai te fazer culpado, trocar o seu coração. Jesus falou assim, que a vara tira a estultícia da criança e livra ela do inferno. 2 améns. O que é disciplina? Não estou dizendo que a disciplina você não deva adaptar ao temperamento da criança. Por que os puritanos e Paulo e a Bíblia falavam da disciplina? Por que a gente não deixa ela sem disciplinar? Porque ela é terrivelmente má. Você acha que ele é bonitinho? Oh, gracinha. Ele é filho de Adão. Toda a força do pecado original vem sobre ele. Se não for a cruz do Calvário, ele está perdido. Com isso, então, nós vamos achar que eles não serão salvos. E aí, deixa eu pôr para vocês uma pergunta teológica. Pastor Roberto depois responde. As crianças que nascem logo ao morrer vão para o céu? Depois vocês veem com ele. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Pastor, mas ela não fez nada. E eu vou usar o argumento. Bom, vamos lembrar? No dilúvio, tinha bebezinho? Morreu? Como diz Gran Conato, ele salvou formiga e matou criança. Eu não posso matar, ele pode. Ele é Deus. Não matarás é para mim, para nós, para ele não. Ele não fez isso em Sodoma e Gomorra? E deixou sua família de Ló? E sua família de Noé? Como diz Gran Conato, ele é genocida? Ele é Deus. Ele faz o que ele quiser. Ele que dá vida e ele que tira. Matou todas as crianças no dilúvio. Ele mudou? Não, porque ele também matou Ananias e Safira. E quando ele fala sobre a Santa Ceia, ele fala que tem alguns que morrem mais cedo, quando tomam a Santa Ceia indignamente. É o mesmo Deus. Não faça a transição. Eu quero o Jesus do Novo Testamento, ele é amoroso. E eu vou entrar numa pergunta de John Piper. Perguntaram para John Piper, e eu tenho para mim não cometer, qual é o crime? É plágio, né? Quando eu estou falando uma coisa que não é minha. John Piper, você acha que Jesus bateria numa criança? Resposta dele, Mateus 5,17. Eu não vim revogar a lei e os 10 mandamentos. Tudo que está escrito em Provérbios, eu abono. Eu sou a favor de toda a escritura. Segundo John Piper, Cristo bateria em uma criança. Mas ele não é só amor, ele não é só amor. Ele é justiça também. Nenhum tio e nenhum i da velha aliança, do Velho Testamento, se tira. Está escrito. Mas ele tratou, a gente pega, ele tratou tão bem aqueles pequenininhos, mas ele sabia que eles eram depravados. Por isso que ele foi à cruz. Resposta dele. A lei diz para usar a vara. Por quê? Provérbios fala que se não usar a vara, a resposta dele, não a minha. Você odeia seu filho. Segunda coisa, Jesus cria na Bíblia e teria feito isso. Outra coisa que ele diz, não se chega ao coração dessa questão só respondendo essa pergunta. A preocupação de John Piper é por que alguém fez essa pergunta. Jesus bateria em uma criança? Resposta dele, quem tem a visão do mundo faz, deixa eu ver, nem eu estou entendendo minha letra, quem tem a visão do mundo faz uma pessoa pensar que não deve disciplinar uma criancinha. De onde veio isso? Por que essa pergunta ele fala, de onde veio isso? Aí ele responde, direto da cultura. A cultura é assim, ó, ele é bonzinho, seu menininho.
Não. Essa é a cultura, não é a Bíblia. Queridos, eu tenho que falar. Você já leu Romanos 3? Vamos lá, Romanos 3. Eu tenho que falar da depravação total e radical. Olha Romanos 3. Olha o versículo 9. Eu não posso demorar aqui e eu te aconselho, se você gosta de estudar, vá ao comentário de Romanos do Mark Lloyd Jones, ele vai te dar uma extensão, eu não posso demorar muito, mas vou resumir para você. Romanos 3,9 diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo está falando que está todo mundo debaixo do pecado, porque o judeu falava o seguinte: nós recebemos a lei, eu nasci num lar evangélico, eu sou privilegiado, nós conhecemos Abraão, nós somos circuncidados, Paulo, nós já somos salvos. Ele fala: não, vocês e os gregos estão debaixo do pecado numa lei injusta. Todos pecaram, Moisés pecou, Abraão pecou. Eu não posso esquecer, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Paulo era o principal dos pecadores, não há um justo sequer. Que Deus nos livre, pastores, de idolatrar homens. Amo esses homens que escreveram, amo e Spurgeon, pecadores. Você sabe o que a mãe de Spurgeon falou para ele aos 15 anos? Se você não se converter, olha ela, não eu, ela. E Deus te mandar para o inferno, eu serei a primeira a bater palma naquele grande dia. E falou desse jeito, em ver você sendo derretido como cera. Porque sem Cristo, Spurgeon, você não é nada. Saiu dali, ele entrou numa capela, numa igrejinha, 15, 16 anos, ouviu, nem o pastor principal estava, e pregando Isaías: olhai para mim todos os termos da terra. Quando ele ouviu aquilo, ele foi arrebentado dentro do coração. Onde começou? A mãe. Pais, desculpa, vocês não sabem a autoridade que vocês têm. Seu filho não concorda, deixa ele pensando. Manda uma mensagem e fala assim: você está errada. Enter. Nunca se esqueça de Marcos Granconato. Quando ele termina de pregar, pela graça de Deus, ele não senta e fala: o povo gostou. Ele senta e fala: Deus gostou do que eu falei. Cuidado com a cultura. Não há um justo sequer. A ideia de não disciplinar os filhos vem da pressuposição que o filho é uma pessoa boa, inata, e não é. Deixa eu te dar mais um exemplo. Eu estava em casa conversando com uma pessoa e tal. Aí ela falou: pastor, eu não sou uma pessoa boa, não. É não? É não. Ela falou: sabe por quê, pastor? Se chegar alguém para atirar em mim, no senhor aqui, eu vou escolher quem? Lógico que é o senhor. Mas a senhora me ama. Tem o seu neto e o neto do outro. Um ladrão chega aqui para atirar. Você vai escolher quem? Isso é bom? Olha o que a Bíblia fala. Versículo 10. Não há um justo, nenhum sequer. Por isso que ele matou um dilúvio. Ninguém era justo. Mas eu não estava lá com Adão, mas Adão era o seu representante. Se você tivesse, como alguns teólogos dizem, se você tivesse no lugar de Adão, você faria a mesma coisa. Faria não? Faria. Vocês mulheres fariam a mesma coisa que Eva fez. Versículo 11, ele está falando da depravação dos homens. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Você, quando você era pequeno, você virou e falou assim: eu quero buscar o Senhor. Eu não me lembro, se Silvana lembrar, não tem um membro da nossa igreja, uma igreja pequena, que veio pelo amor. Só chegou bagaçado. Ninguém quer Deus, todos se extraviaram. Depravação total dos homens. Não é parcial, total. Eu quero chegar num ponto.
Versículo 12: todos se extraviaram, é isso aqui. A uma se fizeram inúteis, todos os homens. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se fizeram inúteis. Aí não eu, né? Não estou usando plágio. A interpretação dele disso, o que é essa palavra inútil no grego? Quando você tem um leite, ele azedou. O que você faz? Você toma. Ai, que delícia. Não, você despreza. Ele está falando que todos os homens assim, se não fosse a graça de Cristo, deveriam ser desprezados. Maravilhosa graça, amor que não tem fim. Essa é velha, né? Mas vou falar de novo. Seu Spurgeon, eu sou uma pessoa tão ruim. Ele virou e falou assim: você não sabe o tanto que você é tão ruim. Fizeram-se inúteis. Essa é a palavra grego, de você jogar um leite fora. Paulo estava querendo acabar com os judeus aqui e também com os gregos, mostrar, vocês, se não fosse o Calvário, Paulo diz, vocês estariam acabados. Ele vos deu vida. Vocês estavam mortos, o bebê nasce morto espiritualmente. Toca no morto. Fala, Pilar. Sente, Pilar. É insensível, não sente nada. Nós nascemos mortos, em delitos, em pecados, insensíveis, coração duro. Por isso que Ezequiel fala que nos tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, jogou o Espírito Santo dentro de nós. Você não consegue enxergar, por que você está aqui? Talvez alguns não estão nem gostando do que eu estou falando, mas por que você está aqui ainda? Vou usar as palavras de Lutero. Vocês não querem ir amanhã lá para o carnaval, não? Um pulinho? Por que você não vai? Maravilhosa graça, pela cruz me chamou. Só por isso que você não vai. Você acha que você que está aqui? Vocação eficaz. Paulo pregava, Deus abria o coração de Lídia. Deus abria o coração de Lídia. Já em Faraó, Deus endurecia o coração de Faraó. Dê graças. Dê graças. Seu filho é assim. Ele não é convertido, não, se ele não nasceu de novo, se ele não teve uma experiência do novo nascimento. E o que ele precisa? Você criá-lo, admoestá-lo, discipliná-lo, corrigi-lo, às vezes usar a vara para tirar a corrupção que ainda está no coração dele. Se você não faz isso, querido, você não ama. Tem um puritano. Você sabia, antes de ir, é tanta coisa, gente, que eu tenho para falar. A Suécia é contra a lei, sabia? Bater numa criança. Em alguns estados dos Estados Unidos. Por que a pessoa pensa assim? Porque ela tem uma visão errada de quem Deus é e da depravação total dos homens. Ela está achando que o filho dela é bacana, espiritualmente falando. Deus não usa disciplina para conosco? E eu acho isso. A opinião dele, eu já vi outros pastores, tem um lugar certinho, ó, para bater, em amor, em graça. Fofinho. Fofinho. Deus fez tudo perfeito. Não tira nem i e nem tio da lei. A lei fala que deve usar. Você não sabe mais do que Deus, e nem eu. É difícil viver uma igreja bíblica, né, irmão?
A gente queria pegar o versículo da vara, isso aqui eu vou tirar. O cânon eles erraram nos 66 livros. Aquele versículo nós temos que tirar. Não. Tira alguma coisa daqui, você vai sofrer os flagelos. Segundo Apocalipse. Deixa eu te falar uma coisa, para de escutar pastores que não pregam a Bíblia e prega só aquilo que você gosta. Aí ele conta, John Piper, que o menino dele riscou a parede. Ele falou, filho, 3 a 4 anos, vem cá. Você sabe, né? Anotei aqui para não ser infiel. Você sabe que não pode, né? O que deve acontecer, filho? Aí o menininho, dá dó, né, gente? Lógico, dá. Palmadas. Tadinho, palmadas. O menino chora. E John Piper fala, eu tenho que fazer isso com você. Aí eu não pus aqui, mas ele falou no vídeo. Eu te mando o vídeo se você quiser. Eu vou te amar até a morte, mas eu vou ter que disciplinar você. E isso é amor. Aí ele dá umas palmadinhas, que algumas pessoas, como Simone Quaresma, preferem outro veículo, porque ela diz que a mão é mais para acariciar. Não tem esse mandamento na Bíblia, é uma opinião pessoal dela. Depois ele abraçou o menino e falou assim, ó, não faz mais isso, papai te ama. 3 minutos depois, o menino estava pulando feliz. Mas ele sentiu. Você quer aprender sobre isso? Os pais que estão aqui, estude, eu vou pular aqui por causa do tempo, que eu acho importante, um livro, muitos já leram, chamado Pastoreando o Coração das Crianças. Ele fala sobre as varas. Paulo, presta atenção, Paulo está pensando em alguém equilibrado, cheio do Espírito Santo. Pastor, isso é ser cheio do Espírito Santo? Lógico. Você chama o filho querido, você tem que ser disciplinado. Papai te ama. Pastor André, o senhor fica sentido? Fico. Tem hora que na minha fraqueza eu falo, vai bem. Vai, amor. Fraqueza minha. Deus mandou. Você obedece. Mandamento não se questiona. Você quer os versículos, irmãos? Vocês estão me olhando com uma cara. Provérbios 29, 15. Vocês precisam ver como é que é aqui. Vocês não viram, né? Provérbios 29, 15. Vamos lá. 29, 15. E ele diz assim. Eu vou dar mais textos para mim embasar o que eu estou falando. Provérbios 29, 15. Alguém quer ler bem alto, por favor? Se for possível. Sua mãe. Um puritano agora não é Jim. John Eliot falou o seguinte: a doce vara da mãe é algo muito suave. Não romperá nem osso e nem pele. As palavras são um pouco duras. Entretanto, pela bênção de Deus com ela e sob sábia aplicação dela, deveria romper o laço que une a corrupção do coração. A vara não é um pai irado contra as crianças. Não é isso. Em Provérbios, loucura e insensatez sempre significam de alguém que não tem temor a Deus. Então uma criança desobediente, lógico que ela não tem temor a Deus. Aí tem a idade adequada, mas tem a idade que você deve fazer, e tem a idade também que você deve parar. Então, a criança que não está debaixo de uma autoridade dos pais, ela está em grave perigo. É essa a nossa sociedade, é a delinquência, é as drogas, essa coisa toda. Antigamente, eu entendo, e não sou eu, a disciplina ela era excessiva, repressiva e até desumana. E eles diziam, no passado era assim, os filhos não são para serem vistos, nem para ser ouvidos. Não podia opinar, não podia fazer nada. Mas hoje nós fomos para o outro extremo.
Você já percebeu? Analise para você ver. A nossa sociedade não gosta das palavras integridade, verdade, justiça, retidão. Eu sei que a Bíblia e o pregador, ele tem que pregar todo o conselho de Deus, e o conselho de Deus tem dia que você prega sobre amor, e tem dia que você prega sobre o juízo de Deus. Perguntava para alguns pregadores, por que você só fala de pecado? Porque eu tenho que mostrar o quanto você é pecador, para você entender a grandeza do amor de Deus em Cristo. Não, hoje a sociedade não gosta de verdade, justiça e retidão. Para eles jamais se deveria exercer disciplina. Eu quero voltar no pensamento de John Piper. Ele falou assim: por que me fizeram essa pergunta? O que está por trás dela é uma ideia cultural que o filho não deve ser disciplinado. Sabe o que eles chegaram a fazer? Usavam a psiquiatria nos presídios. Eles chegavam a dizer, e eu anotei aqui, que o próprio Hitler, que se fosse tratado de um estímulo, sem agressão, melhoraria. Romanos 13 fala que a sociedade mantém a ordem pela espada. E se você for estudar muito, não matarás, alguns pontos, estuda a Confissão Sua de Westminster, alguns pontos, há um certo favor à pena de morte, porque o Estado tem autoridade disso. Obrigado, pastor Roberto. Nunca esquecerei do teu apoio. Um puritano chegou a dizer: antes surrado, é dura essa palavra, né? Do que condenado. Não é fazer algo duro para machucar, é algo equilibrado em amor, mas é um remédio para tirar a severidade da criança em cada circunstância. E tem que ser uma disciplina, eu não vou ter tempo, proporcional ao crime. Provérbios 29:15 diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ela vem envergonhar a sua mãe. Temer a Deus e ter sabedoria vem pela instrumentalidade da vara. Pastor, eu não usei em casa e deu certo. Isso não é normativo. Tem gente na igreja neopentecostal e converte. Você não avalia por isso, você avalia pelo que a Bíblia diz. A disciplina torna o coração da criança humilde. Não é assim? Não é assim na igreja? Deixa eu tentar te explicar alguma coisa. Você sabia por que você sofre? Entre alguns vários motivos, alguns escritores dizem, porque você não entendeu tanto o sermão, e aí o sermão não resolveu na sua vida, Deus permite um sofrimento na sua vida. Salmo diz que pela aflição Ele me abriu os ouvidos. É a mesma coisa, quem é pastor de igreja entende muito bem. Você prega, por exemplo, sobre adultério. Prega, a pessoa está ouvindo lá e ela comete adultério. Acontece comigo, eu acabo de pregar um sermão, a hora que eu saio lá fora, a pessoa vai me fazer uma pergunta que eu já acabei de responder o sermão. Aí por que a igreja chama o membro de disciplina? Ele pode ser até um crente, como Davi caiu no adultério, mas é porque ele é fraco e ele não ouviu tudo, ele não pegou tudo, ele precisou de disciplina. A mesma coisa o filho: não faça isso, não, John Piper, não risca. Aí o pai dele estava fora, porque você colocou a lei, aí que deu vontade. Aí o menininho foi que... Você falou e não resolveu. Você tem que fazer o quê? Disciplinar. Na igreja da mesma forma. Lembra daquele homem que estava ficando com a madrasta na igreja de Corinto? Ele ia para o culto, ficava com a madrasta e cantava: o único que é digno. Os irmãos estavam pregando e ele estava adulterando, que é de receber. Todo mundo estava escuro. Paulo manda uma carta e fala: esse rapaz está errado, eu vou ter que entregá-lo a Satanás. Aí eles acordaram e disciplinaram o homem, e ele arrependeu. E quando ele arrependeu, a igreja não estava querendo receber mais. Estava falando com o irmão: cadê o que eu estava conversando? Já está? Está aqui não? Está ali. Milton, né? Eu falei: o crente, ele arrepende. Davi ficou 1 ano, segundo João Calvino, em adultério, participando dos cultos. O dia que Natan falou para ele: Senhor, você é adúltero, aí ele arrependeu. A diferença do crente com o incrédulo é que o crente arrepende, pode demorar,
pastor chama, um irmão chama, não gosta, acha ruim e tal, mas não é o Espírito Santo que está dentro dele? O Espírito não é santo? Vai levá-lo ao arrependimento e à fé. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não há arrependimento, pode ser que essa pessoa não é convertida. O que é a vara? É um pai ou uma mãe com fé em Deus, com fidelidade para com seus filhos, que assume a responsabilidade do uso oportuno, comedido, controlado da punição física, a fim de enfatizar a importância de obedecer a Deus, assim resgatando o seu filho de continuar em sua insensatez até a morte. Quando você aplica a disciplina, você não fala assim, ó, eu te bati porque você me desagradou. Não, não é assim. É assim, olha, Deus me mandou e você, ao me desobedecer, você desobedeceu a Deus. Então, tudo que papai faz é para a glória de Deus. Então, você vai ser disciplinado. Ah, ele vai achar que um Deus é um Deus carrasco. Não, não. Ele já acha isso. Porque ele não nasceu de novo. Você consegue entender, não sei se você consegue entender, que o ímpio, ele odeia Deus? Pensa por favor, nós estamos passando em frente à janela, lotado em Silvânia, aí nós falamos, bem, como é que pode? Milhões de carros, eu nunca vi aquilo, eles andando e indo, aí nós comentamos, eles não lembram de Deus, eles não querem Deus. São inúteis. Se a graça não alcançá-los, o que é o ato da vara? É um ato de fé. O uso da vara é um ato de fé. Deus ordenou o seu uso. O pai obedece não porque entende perfeitamente como funciona. Eu não entendo trindade, eu não entendo algumas coisas, eu não entendo como é que matou, eu não entendo, não vou entender talvez lá na glória. Tem coisas, o senhor vai ter um teto. Falei ontem, haverá uma perda naquele grande dia. Eu não sei como é que é isso, não foi me dado saber como será. Você entende como é que vai ser o céu? Descreve tudo aí para mim. Ninguém sabe. Ruas de ouro, cristais, apocalipse, não é literal. Então você aplica a vara às vezes, sem entendendo, mas falando, o Senhor mandou, meu Deus, eu vou criar meus filhos na disciplina e na admoestação, por causa do meu temor a Ti. Se o Senhor mandou, eu sei que é verdade, eu sei que este livro é verdade, ele é tão verdade que ele fala também para mim não provocar ira a eles, não bater demais, não exceder, não humilhá-los, não humilhar ninguém. Que livro fantástico! Ore e fala, Deus, dá-me amor por este livro, dá-me amor por este livro tão perfeito. Eu falei com o irmão hoje ali à tarde, falando, pastor, como é que o senhor anima? E que Deus me ajude nisso. Eu não confio em última instância em Lutero, em Calvino, em Zwingli, em Marshall Lloyd Jones. Eu preciso confiar neste livro. Eles falham. Os escritos deles falham. Este livro não. Se ele falou aqui que a vara e a disciplina dão sabedoria, é porque a vara e a disciplina dão sabedoria. Então você fala, Senhor, eu não consigo crer. Eu ainda me acho mais piedoso do que o Senhor. Porque eu sou contra isso aí. E confessa ao Senhor a rebeldia do seu coração. Seja mais honesto com Deus. O uso da vara é um exercício só dos pais. É uma responsabilidade só deles. Nem tio, nem mãe, nem avó, nem ninguém. Só Paulo diz, pais, criai vossos filhos. Então, vovô, deu vontade de dar uma sandalhadinha? Liga para a filha ou filho e fala, vem buscar, que eu estou perdendo paciência. Porque é o pai e a mãe que faz isso. Você não consegue ver a perfeição da Bíblia? Por isso que deixar filho com vovó e vovô
Não é muita coisa boa. Vovó vai olhar assim. Eu te amo tanto. Né, vovó Nilce? Eu te amo tanto, velho. Pais. E Deus sabe que é os pais que vão conseguir fazer isso. Com isso, lógico, filho, para nós, né? Espera o avô e a avó ir embora, ou alguma coisa, ou sai da casa dos avós, leva para um canto bem longe e conversa com eles e disciplina eles. É uma responsabilidade, é uma punição física, é um ato de fidelidade para com a criança, pois na disciplina há esperança, é amor, é compromisso. Tem um puritano que eu li no livro e ele falou o seguinte: meus filhos viram lágrimas nos meus olhos quando eu tinha que bater neles. Eu não queria fazê-lo. Meu amor por eles conduzia minha tarefa. Eu sabia que deixar de corrigi-los fisicamente poderia ser uma infidelidade para com as suas almas. Eu não quero ser encontrado. Lembra que eu falei ontem? Eu não quero. André, você não fez, rapaz. Você achou que você amava mais do que a mim? Eu mandei você fazer. Haverá uma perda para você. Conhecendo o temor do Senhor. Se eu plantei palha, madeira ou feno, haverá uma perda. Estava falando com o irmão hoje, pastor, mas é tão difícil, a gente conversando no mundo é tão difícil. Nós temos que ser encontrados fiéis. Se para você ser fiel, para você ficar na vida, na igreja, no trabalho, se a sua empresa não vai crescer nunca, para você não pegar nada dos outros e ser fiel e morrer pobre, você lembra de Provérbios? Não me dê a riqueza para mim não afastar de ti, não me dê a pobreza para mim não roubar das pessoas, me dê o necessário para mim viver e ser honesto e ser fiel à tua palavra. É lógico que dói usar a vara, mas Deus mandou. A importância de obedecer. Nunca você fala para o seu filho, você não me obedeceu. A única razão para a criança obedecer aos pais é porque é Deus que manda. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Talvez, querido, eu estou pregando para mim, você não crê na inspiração infalível deste livro. Você acha que tem alguma coisa errada lá no fundo. Você crê nesses 66 livros? E eu vou te fazer uma pergunta em amor. E por que você lê ele tão pouco? Você quer que ele é lâmpada para os meus pés, tua palavra? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos chamados a ser luz do mundo, nós não somos chamados a ser igual ao povo do mundo, é por isso que nós estamos aqui. Outra coisa quanto à disciplina que é um erro, pai inconstante. O menino risca, você disciplina. Ele risca mais 10 vezes, você não disciplina. Aí o menino fala, eita, tem um dia que tá bom, tem um dia que tá ruim. Então nós vamos driblar, eu vou driblar papai e mamãe. Inconstante. Um dia o pai tá bom, um dia não tá bem, um dia não tá, um dia ele é incoerente com a sua conduta, no outro dia, aí o filho fica, o que é isso? Quando eu sei que cansa disciplinar. A gente fica relapso. Eles têm que aprender a estar sob autoridade. Quando eles trabalharem, eles têm que saber que eles têm que obedecer. Quando eles entrarem na igreja, eles têm que saber que eles têm que ser pessoas obedientes. Outra coisa, os pais devem ouvir os argumentos do filho. Deixa o filho dar sua explicação. Às vezes você pode estar enganado. Se a explicação não for verdadeira, aí você tem que discipliná-lo. Lembrando que quando atinge certa idade, não cabe mais o uso da vara. Reconhecer que o filho tem sua própria vida e personalidade. Não é assim? Todos nós já vivemos, ele chega 12, 13, 14 anos, não pai, eu gosto do azul, beleza? Meu suco, pai, tem que ter açúcar até arrebentar. Isso não tem problema. Você tem sua própria personalidade. Cuidado
Nós somos guardiões dos filhos, não dominadores deles. Eu falei com a irmã hoje, nós cuidamos deles para Deus, nós somos o mordomo. Nós estamos aqui numa mordomia, nós estamos aqui para servir. O irmão que toca teclado, ele está aqui para servir, ele vai pegar esse cog para ele. Ele toca a guitarra maravilhosa, aquele solinho maravilhoso lá de quebrantado, para ele, é tudo para ele. Nós estamos aqui, tudo que nós usamos é para a glória dele. Os seus bens, tudo é para ele. Você cuida dos seus filhos para ele, eles não são seus. A herança do Senhor são os filhos. Esse é o entendimento errado. Ele é meu, é não. Ele é dele. Só pôs na sua mão para você cuidar durante um tempo. A igreja é minha? É não. A igreja é de Jesus, tudo é dele. Tudo é vosso, tudo é para ele. Nem Apolo, nem Cefas, nem ninguém. É tudo para ele. Tudo para ele. Paulo está pensando numa pessoa equilibrada, não um bêbado, cheio do Espírito Santo, que se sujeita uns aos outros. A disciplina, ela tem que ser de uma forma inteligente. E aqui eu tenho que falar. Você não pode perder o domínio próprio. Eu já vi isso. Já fui fazer uma visita, não eu, uma pessoa foi fazer visita, o filho estava com o olho quase roxo, de tanto apanhar dos pais. Ah, lá na escola aprontou de tal jeito e tal. Não é ira descontrolada. Pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Gritaria, palavrão, aqui não tem isso não, né? Tem gente que grita, né? Ou seja, também, outro item, a disciplina ela não pode ser muito severa, ela tem que ser proporcional ao crime. Nós nunca devemos humilhar outra pessoa, nunca humilhemos ninguém, devemos disciplinar com uma punição razoável, baseada no entendimento, nunca humilhar o filho, e pior ainda, na presença de outras pessoas. Lembrando de Paulo, se nós somos cristãos, nós somos cheios do Espírito Santo, nós faremos um bom julgamento nas questões. Se você tem dúvida, fala bem, o que você acha? Eu disciplino ou não? Conversa com a esposa, ouça, pensa no outro lado, não vai agindo sem domínio próprio. Disciplinar nunca deve ser um meio de nós aliviarmos as nossas tensões emocionais. Nunca governado pelo prazer de punir, é impiedade. O som é chocante, né? A vara, mas é em quebrantamento você faz isso. Depois você abraça e fala, ó, você entendeu porque papai fez isso, né? Por que mamãe fez isso? Não é pisar na personalidade do filho, nem do indivíduo. Outra coisa, reconhecer que os filhos cresceram. Não, pastor, ele tem que fazer o que eu quero. Santo, calma, ele cresceu agora. Você não pode tratar um menino de 25 igual quando ele tinha 5. Você vai trazer um dano físico, psicológico, tudo desnecessário. Por que isso? Porque quando os nossos filhos crescem, eles ouvem conselhos de amigos, do mundo, do diabo, e vai ouvindo gente de ouve, gente de lá, gente de cá, e eles precisam chegar em casa e ver a maneira bíblica dos pais, a perspicácia, a piedade dos pais, e eles vão comparar os pais e a turma da escola. Pode ser que tenha agora não, uma hora a voz do pai vai ecoar, o plantio, uma hora você vai colher, a palavra não volta vazia, você disciplina, fala, injeta a palavra neles, prega a palavra para eles, ensina a palavra a eles. Moisés, quando fala, ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, inculca isso aos teus filhos, Deuteronômio capítulo 6, aí um comentarista fala assim, o problema é que a turma quer ensinar, e o pai mesmo e a mãe não ama a Deus. Quando você, amor é a coisa mais forte do mundo, o amor sai para fora, é prático, é vida. Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Moisés diz, inculca isso aos teus filhos, ao deitar, ao levantar, ao passear. Olha as oportunidades, vai lá no cerrado e fala, olha meu filho,
Olha os atributos de Deus pelas coisas criadas. Olha que lugar bonito, maravilhoso. Olha essa grama, olha a vida, meu filho. Olha a grandeza de Deus. Olha você, olha seu cabelo. Você não vai dedicar sua vida a esse Deus. Como é que você nasceu? Que coisa maravilhosa. Eu conto isso todo dia lá na nossa igreja. Quando as minhas meninas nasceram, as duas, um médico, todo mundo quase chora. É o dom da vida. Isso só vem de Deus. Mostra isso para eles. Pregue para eles. Prega a palavra. Semeia com lágrima. Você vai voltar colhendo os seus feixes. Uma hora você colhe. E deixa eu te encorajar, filhos desviados. Mônica orou 30 anos. 30 anos. Eu falei isso lá na igreja. Aí eu falei assim, 30 anos, eu fui só 2. Todo dia elas falam isso comigo. 30 anos, pai. 30 anos para o Agostinho. O Agostinho era um promíscuo. Você sabe quem era Agostinho? Um dia ele estava andando, uma mulher falou assim, Agostinho, e abriu assim para ele, sou eu. E ele converteu, ele vivia com várias mulheres. Ele falou, não sou eu mais, não sou eu mais. O pastor Roberto vai saber falar mais dele do que eu. Foi um fantástico teólogo. Calvino bebeu dele. Porque Mônica orando 30 anos, ela morre, Agostinho converte. Morreu, ele converteu. O que você quer? Por que eu estou falando isso aqui tudo? Eu quero ganhá-las para Cristo. Elas precisam de Cristo. Eu não bato porque eu não as amo. Eu não bato porque eu quero elas em Cristo. Eu falo todo dia para elas, se elas desviarem, Deus me livre. Vou fazer igual Moody elege, Senhor. Seria uma maior tristeza do meu coração. John Piper e Nicodemos têm filhos desviados. Oh, dor. Oh, dor. Imagina um filho seu no carnaval. Meu Deus. Seus filhos estão na igreja, irmão. Oh, coisa linda. Eu vi Nicodemos contando, ele e a esposa ficaram dias quase em depressão quando os filhos decidiram ir para o mundo. Planta agora, servo. Falei com o irmão, passou um trem, vai piorar, esse mundo está terrível. O negócio está feio. Eu nunca senti uma maior dificuldade. Uma frieza espiritual. Meu Deus do céu. Eu sei que nos aniversários dos crentes, não quer nem saber de Deus, não. Fala meio, 5 minutos aí, pastor. Esse negócio aqui, ó. Queima esse trem. Os olhos são a candeia do corpo. Cuidado com seus olhos. Fica vendo essas coisas. E falsos profetas ainda. Seja muito paciente com eles. Tolera as dificuldades deles. Eu estou tentando, né? É a disciplina, a firmeza e o amor. Jesus era essas duas coisas, essa dicotomia. Coloque-se no lugar do seu filho com amor, ajude, ore muito, meu irmão. Faça-os perceber que você sente muito por amor deles, que eles estão perdendo algo precioso. Vocês estão perdendo Jesus, não façam isso. Se eles não se converterem, eles vão queimar eternamente, onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga. Que nós, pastores, oh, que missão para nós! Nós mexemos com as almas dos homens.
Alguém diz pregue como se fosse o último dia, e que se aquelas pessoas não te ouvirem, elas irão para o inferno. Meninada que está me ouvindo aqui, olha as meninas aqui para mim, ó. Vocês precisam de Jesus e converter. Para de ficar pensando nessa vaidade, para de ficar olhando seu celular. De vez em quando a gente vai para a vigília, e às vezes na vigília nós só dá 5 pessoas. E aí minha irmã fala assim, cadê o povo, pastor? Eu falei, não sei. Eu sei que ele está no trono, então ajoelha, serva. Ora. Eu falei comigo, eu não sei se eu vou colher. Mas eu sei que a palavra dele não volta vazia. Que se eu semear, e se eu confiar, alguma coisa ele vai fazer. Alguma coisa ele vai fazer. Alguma coisa ele vai fazer. Tem hora que você pensa que são poucos os remanescentes. Mas eu falei com o irmão, Elias, Senhor, eu estou só, Senhor. Não tem um pastor lá, você nunca ouviu falar dele. Tem uns crentes, tem alguém aqui, eu não sei quantos, que entendem isso e recebem e falam, não, eu vou viver, eu vou ver esse livro aí, ó, eu vou pegar esse livro, pastor. Toma essa decisão, sai dessa cama, muda de vida, santo. Eles chegam na escola, evolucionismo, aborto, ideologia de gênero, professores, lésbicas, homossexuais, tudo, horas e horas na cabeça deles, horas e horas na cabeça deles. Você acha que se você desenhar uma arca de Noé vai resolver? Por que José foi o que ele foi? Onde ele foi bênção. A mulher de Potifar tira a roupa para ele, fala, eu não quero isso, eu lembro do meu avô. Abraão é avô dele? Fala, gente, me ajuda aí. É bisavô, avô, né? Abraão, Isaac, Jacó. Avô é Isaac. Bisavô. Eu lembro de bisavô. Sai, mulher daqui! E ele fica calado. E Potifar coloca ele preso. Onde ele está preso, ele lidera. Que homem! Que graça, que força de Deus! Aprendeu com o pai, olhou a herança, os antepassados. Espera aí, como é que a minha vida toda, meu pai? André, vai para a igreja, rapaz. Eu não posso esquecer essas coisas. E os pais aqui? Está cansado, né? Vai hoje não? Vai hoje não, né? Essa também. Menino faz nada. Cansou, né? Cansou de tanto dormir, né? 9 horas é cedo demais, né? E não é curso novos mesmo. E quem vai dar aula? Pastor Roberto? Ufa. 1h30. Fiquei, bem, vamos deixar ele aqui, sabe? Ele está muito cansadinho. Dozinha dele. Quando cresce, vira uma moça. Se eu tivesse filho homem, eu ia chorar todo dia. Me ajuda a fazer ele macho. Se Deus me der graça. Com elas eu não faço isso não, eu ia fazer igual o Jabas faz lá. Vai. Fica o pai e os filhos, 3 homens. Um é pequenininho. Pá. Você aguenta? Pá. Fica criando os menininhos. Uma flor. Olha os homens de hoje, gente. Olha as roupas que eles usam, mostrando o cofrinho. Olha as correntinhas, olha os negocinhos. Olha aquele negócio na sobrancelha. Corta de... Ele chegou um dia lá, estamos segurando. Eu falei, o que é isso, menino da igreja? Você virou o quê? Cortando o quê? Oi, irmã, você ficou doida? Bota crescer a barba, rapaz. Charuto, força, bacana. Olha os homens de hoje. Olha o mundo. Drogas, sexo ilícito, filhos desviados. Deixa eu falar uma palavra para filhos desviados que moram com os pais. Se eu puder ajudar, embora eu não tenha tanta experiência, eu assumo isso. Ama, intercede, evangeliza. Você não deve forçá-los à conversão, mas isso não quer dizer que você vai aceitar ele viver dissolutamente. Eu confesso que é um assunto sensível, muito sensível, e há várias opiniões. Eu tenho uma forma de pensar, não é tão simples o que fazer nisso.
O filho não é crente, quer ficar dentro de casa, leva cerveja, de vez em quando leva uma droga e fica lá dentro. E os pais são crentes. O que faz? O que faz, pastor? De qualquer jeito, chegando a hora de, se eles quiserem ultrapassar as regras da casa, trazendo coisas para dentro de casa e fazendo o que quiser na sua casa, a casa ainda é sua. Aqui quem manda, titio. Então tem que ter regra. Nada funciona sem regras. Mas é delicado o assunto. E aí, pastor, ele quer trazer coisas para dentro de casa. Eles têm que se adaptar às suas regras naturais e cotidianas. Talvez coloque-os pagar semig, ajudar na casa, dividir tarefas, pegar lixo, fazer alguma coisa, tentar conviver em paz. É uma opinião pessoal minha em 2025. Não sei depois, penso agora. Aí ele quer viver dissolutamente dentro da minha casa. O que eu faria? Eu te ajudo a pagar um aluguel. Vai para outro local. Eu não quero droga aqui, bebida, seus amigos, sexo ilícito dentro da minha casa. Amém. Te ajudo um aluguel, arrumo um emprego. Amo você de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma. Estarei sempre esperando você aqui, mas trazer isso aqui para dentro. Eu sei que tem pastores que pensam diferente. Eu sei que eles não são convertidos, mas você pode me chamar de careta. Eu tenho dificuldade de abrir a geladeira e está lá uma Heineken, que fala Brahma. Ô, velhão! Dá uma Brahma aí. Ele precisa converter. As razões. As razões teológicas. Para você tomar uma atitude, uma decisão, aí você deve falar para ele, ó, minha casa não deve. Pronto, recebi. Eu não pagaria aluguel, não. Pagaria não, né? Tá vendo? Vocês estão me achando puxado? Eu sei que é um assunto bem difícil. Eu tenho alguns pastores que eu discordo, aceita morar junto nessa situação. Eu ainda tenho muita dificuldade. Mas pode terminar, pastor. É isso aí, é isso aí. Nem o aluguel. Aqui vai funcionar assim. Você não quer? Você não gosta? Não tá bom pra você? Então vai quando tá bom. Agora, esse bom você tem que conquistar. Você tem que garantir. Porque quando está debaixo dos pais, o pai mantém a casa, né? E ele é a liderança na casa. Isso mesmo. Amém, amados? Aí o pastor respondeu. A disciplina, ela isso que ele falou, eu coloquei aqui, ó. Se a situação for insuportável, converse com ele amorosamente, pacificamente, sobre a saída da casa, né? Eu coloquei o que o pastor Roberto discorda, que ajudaria ou não, mas viver lá dentro daquela forma, e talvez não aconteça isso aqui, mas tem tanto crente que sofre com isso que é uma coisa imaginável. Então, já que você ainda não sofre, trabalha para não chegar nisso. O que você faz? Leia a Bíblia e faça a oração. Leva todo dia para a igreja. Isso é muito claro para mim. Desde pela graça de Deus. Domingo é muito claro. Domingo é igreja. Sempre foi isso. Mesmo de uma forma tradicional. Sempre foi muito claro para mim. Às vezes vou até no excesso, Silvana sabe, faz algumas coisas sábado, e às vezes a gente tem que deixar as meninas dormindo, alguma coisa, porque elas estão muito cansadinhas, e a gente tem que ceder em algumas coisas, mas para mim ainda isso é difícil. Se é legalismo, se é religiosidade, naquele grande dia o Senhor vai me tratar, mas tem coisas, regras, tem coisas que os puritanos eram tão criteriosos que eles guardavam o domingo 6 horas da tarde, no sábado não faziam nada. Nada. Chegaram ao extremo de não, de já colocava as botas. Isso era até um extremo. Para já sair no domingo com bota na perna. A domingaiada aí, a galera, vamos nadar. Vamos nadar, pastor, domingo. Domingo é na igreja, santo. O domingo, ele é do Senhor. Do Senhor.
Qual que é o problema? Os filhos não veem isso nos pais. Se ele não vê você amando a Deus, você está querendo que eles vão seguir quem? Gente do céu, vou encerrar, viu? Deixa eu falar uma coisa dura, mas não é minha, de um puritano. Ele chama Richard Matter. Ele imaginou os filhos no dia do juízo falando dos pais negligentes. Ele imaginou falando para os pais negligentes. Tudo isso que sofremos, os puritanos faziam isso. Eles imaginavam Deus conversando com Cristo para vir na cruz, de uma forma bem bíblica e bem santa. Não era assim, vou fazer um trem da carne. Aí eles imaginaram, no dia do juízo final, os filhos falando, tudo que sofremos é por causa de vocês, pais. Vocês deveriam ter nos ensinado as coisas de Deus, e não fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigido. Vocês não fizeram. Vocês foram o meio da nossa corrupção e culpabilidade originais. E, no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente para podermos ser livres disso. Pais, tira a corrupção do coração deles. Intervenha, fala alguma coisa. Você vê sua menina falando, e os meninos falando de bola, de tudo, só dessas coisas. Fala, que hora que vocês vão falar da Bíblia? Você não consegue ver isso? Um dia nós estávamos na praia. Eu já contei isso. E aí eu estava estudando muito domingo. E no domingo a gente não faz nada na praia. E fica em casa. E tem repensado sobre praia, como eu falei hoje. Liz tinha 2 andamentos, 4 anos. Liz, vamos fazer o culto doméstico? Liz, vamos fazer o culto doméstico? Mas ela é pequena, viu? Não estou querendo expor ela. Liz, vamos para a praia? Vamos, papai! Depravação total e radical dos homens. Imagina isso, no juízo. Seu filho olhando para você. Pai. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, para não ficar mal. Eu sei que as palavras às vezes são um pouco duras. Tudo isso é feito debaixo de amor. Até mesmo isso que nós colocamos aqui. Vai para outra casa, é por causa de um amor. É para conviver melhor. Você está querendo usar droga dentro de casa, camarada. Você está doido, rapaz. Sabe o que o Gran Gonato falou para as filhas dele? Não me estragam o ministério. A posição dele é essa. Se vocês desviarem, eu paro de ser pastor. Não estou dizendo que a posição dele está certa. Eles diziam, imaginando, falando para os pais, vocês foram o meio da nossa corrupção. No entanto, nunca demonstraram cuidado competente para podermos sermos livres disso. Uma coisa é um filho falar, não, meu pai lutou comigo, eu que decidi essa vida, mas ele morreu para me levar para o Evangelho. Ai de nós, eles estão dizendo, que tivemos pais tão carnais, imprudentes. Ai de vocês, porque não tiveram mais compaixão e piedade para evitar a miséria eterna dos seus próprios filhos. Tudo sendo feito na atmosfera de amor. Para encerrar, para vocês, como é que eu resolvi isso, pastor? Como é que eu disciplino meus filhos? Eu vou focar isso. Vou ser o seu exemplo. Vê. Eles estão vendo o exemplo, a atmosfera de amor. Quando um homem tem em sua própria casa, é desejável que Deus venha e habite nela. Davi chegou a dizer assim, eu quero ter a sinceridade dentro do meu lar. Ele queria a presença de Deus, isso está em Salmo 102, nós não vamos abrir por causa do tempo. Precisamos meditar, precisamos ser exemplo. De outra forma, como é que eu faço isso? Como é que eu disciplino na demonstração do Senhor? Como é que eu cuido da minha casa e dos meus filhos? Conversação em geral, como é que está? Tudo bem e tal? Você pode falar, pois é, o que você achou de Bolsonaro e Lula? Rapidinho, não fica muito nisso não. E tal. Daqui a pouco você põe um princípio bíblico de propósito. O que os puritanos faziam? Acabava o sermão? Façam isso agora.
Eles iam, reuniam na mesa na hora de almoçar, falavam: o que você achou do sermão? Filho, o que você aprendeu? E você? O que você aprendeu que o pastor falou lá? Você entendeu isso? Isso está claro para você? Eles suplementavam o sermão. Então, como é que eu mudo isso? Sendo exemplo. Segunda forma, conversando. Uma conversa em geral, fora da criação, responda as perguntas. O exemplo que eu dei de Spurgeon, cita exemplos de homens de Deus. Outra coisa, oriente a leitura deles, manda eles ler biografias. Tem um negócio, foi até o Steve Larson que fez, dos reformadores, a vida de cada um deles, que eles leiam isso. Quem foi John Knox? Quem foi George Whitefield? Quem foi João Calvino? Estudar a vida dessas pessoas, coloca biografias para ele ler. Martin Lloyd Jones falava que Atos dos Apóstolos era algo que vigorava a sua vida, e depois era a biografia de santos piedosos. Ele fala que quando ele lia Atos dos Apóstolos, ele voltava um canhão. Seja exemplo, conversa essas coisas com eles, orienta a leitura deles, dê graças, e para acabar, já falei, culto doméstico. Em 1677, os puritanos fizeram com a família um pacto consciente de fazer culto doméstico, os deveres do lar. As normas de Westminster também tinham isso implícito, ou seja, eles entendiam que Satanás enganava os filhos, olha a cabecinha deles. Você manda um menino de 13 anos, vai para a escola. Eu não sei que eu vou gerar bomba aqui, vai. Tem que ir para a escola. Chegou da escola, você tem que estar perto. O que você aprendeu? O que você recebeu? O que falaram com você? Evolucionismo? Falei aí, pastor Roberto, hoje aqui no corredor, né? Ora, me perdoa a intromissão. Brinquei com isso. Vocês têm mais condição de abrir uma escola aqui santo que nós? Vocês têm mais estrutura? Estão esperando o quê, comunidade reformada? Abre o bolso. Não tem uma escola cristã clássica no norte de Minas. Nenhuma. Você vai jogar seus filhos lá dentro? Tem que jogar, não tem outra, né? Mas o que eles recebem lá? Aborto, ideologia, homossexualismo. Você não pode levar os filhos na rua. Tem casais homossexuais se acariciando. O que eles vão pegar? Eu preocupo muito o que eles vão pegar. Nós vamos morrer daqui a pouco. E eles, se Jesus não voltar? Culto doméstico. Se você quer anotar, qual o fundamento do culto doméstico? Salmo 22, 27, 28, Salmo 664, Salmo 34, 3, Atos 12, 12, Gênesis 18, 19. Deus falou para Abraão: cuida do filho. Eu te ordenei para cuidar dos filhos. Faça culto doméstico. Os puritanos faziam o seguinte: tinha um padrão de piedade. Eles apresentavam Abraão. Você acha que Abraão não fez isso com os filhos dele? Josué, o que Josué falou? Eu e a minha. Os pais de Salomão, Davi. O que Davi fala com Salomão? Você é homem. Cuidado. E Salomão faz aquelas besteiras dele. A avó e a mãe de Timóteo, a mãe de Agostinho, que eu já citei, os puritanos falavam disso. Leve os seus filhos a ouvir com regularidade a Bíblia. Senta, menino, escuta o ministro, ele está falando a palavra de Deus está ecoando lá, escuta. Deixa eu falar uma coisa, eu não quero supervalorizar, mas é só graça, o irmão falando. Como é que vocês aguentam, pastor? É só graça, Deus chamou pessoas. E quando um ministro ordenado é chamado e está pregando, Deus está falando na igreja. E você tem que colocar os seus filhos, escuta, menino. Aí eu vou fazer um teste. Os pais aí, pergunta os seus meninos o que eu falei depois, viu? Se eles ouviram. Era assim, ó, eles chegavam, colocavam os filhos do lado. Senta aqui. Não atrapalhe o culto. Podia piscar às vezes.
E os meninos entendiam tudo. Eles louvavam ao Senhor. Está em Salmos. Todas as nações. E eles aprendiam. Aquilo era colocado. Depois eles chegavam em casa, faziam o culto doméstico, meditavam na palavra. Irmão, se você não faz um devocional, como é que você vai fazer um culto doméstico com eles? Dê a instrução que você puder a eles. Não faça da sua instrução uma coisa desagradável, odiosa e maçante. Façam dela algo que eles mesmos busquem, que gostem, que achem prazer. As crianças, elas pegam tudo. Deixa eu terminar. Faça tudo o que for preciso para eles serem salvos. Amém. Glória a Deus. Esmurra o seu corpo. Quando Calvino e Matthew Henry está falando do apóstolo Paulo, quando ele trabalhava para os coríntios e esmurrava o corpo, Matthew Henry fala assim, Paulo fazia de tudo para salvar as pessoas, de fraco, de coisa, de forte, para salvar alguns. Ele lutava, havia uma energia nele, havia uma dinâmica, havia calor, havia vida nele. Ele era interessado, ele falava, Cinti, que é Vodia, vocês estão atrapalhando a obra de Cristo, não sou eu, para de brigar. Tudo. A minha oração me dá saúde, Deus. Eu estou saindo daqui com algumas decisões. Está sendo muito bom isso para mim. Eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso ter saúde. Eu estou aqui caminhando porque meu estômago não funciona bem. Falou, Deus. Paulo fazia de tudo para agradá-lo. Usa toda a sua energia. Esmurra o seu corpo para você não ser desqualificado. Eu dou uma condescendência com alguns que são mais velhos. Eu sei que vocês já estão numa certa idade, mas não use isso como desculpa, porque a Bíblia fala que os velhos ainda darão. Faça de tudo. Conclusão. Filhos, passe tempo com seus pais, se estão vivos. Faça isso. Coloque em ordem seu relacionamento com seus pais. Aproveite cada situação, Natal, fim de ano, peça perdão, seja humilde, arrependa-se, não dê mau testemunho. Faça a vontade de Deus. Cuidado com seus amigos. Falei com o irmão, igreja, Cristo. Os amigos dos seus filhos têm que ser o povo da igreja. Está conversando com quem? É espírita. A mãe dela mexe com uns trabalhos lá, pastor. É a amiga dela, a melhor amiga dela na escola. Pais, eu vou dar dica. Crie situações. Conversa com os pastores, a liderança. Nós podemos fazer uma comunhão, junto com o adulto, a liderança permitir, com os nossos filhos. Os filhos, nós passamos tempo com o povo do mundo. Eles ainda são influenciáveis. Faça tudo o que for preciso. Olhe as conversas, olhe o WhatsApp. Se eu fosse você, eu só tenho hoje para falar disso, eu não daria celular para o seu filho tão cedo. Eu sei que isso é difícil, eu não daria. Eu sou praticamente contra isso. Eu, de 40 e tantos anos, tem hora que eu não domino esse aparelho. Você acha que eles vão dominar? Não sei, não fiquei reparando quem tem celular aqui, não. Eu, particularmente, sou contra isso. Eles não estão preparados. E nem os adultos talvez estão. Eles acessam a pornografia num tuque. Quem sabe, orem para Deus abrir uma escola aqui, já pensou? Quem sabe, não sei se é vontade de Deus, da igreja, orem, não sei. Porque nós precisamos formá-los. Formá-los. Eles vão ficar
Por que pela graça de Deus, eu estou aqui pregando? De pequenininho, minha mãe, eu escutava assim, ó, ela cantava: esquece os anseios do mundo de horror, servir e ser fiel ao Senhor. Denise, Sandrinha, Vaninha, lembra dessas coisas? Nem sempre uma flor. Todo dia antes de dormir, vamos orar, André? Vamos. Em paz me deito, em paz me deito. E logo pego no sono, e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro, me faz repousar seguro. Ela plantou nas suas limitações. Nas suas limitações. Amém? 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus e Pai,